E como é que você viu, já que falamos na Copa de 2014, o 7-1 no Brasil, você avaliou de que forma? Então, na verdade, o Brasil ainda se ressente desse resultado, né? Esse 7-1 foi apenas o estopim daquilo que a gente já estava observando na própria seleção e também nos clubes de uma maneira geral. Falta de interesse e investimento nas categorias de base, uma europeização, vamos dizer assim, da maneira de como se joga o futebol. E eu tenho comentado muito com os meus amigos que eu não vejo mais os moleques jogando bola na rua. Não existe mais. Então, não existe. Dificilmente. De futebol, né? Dificilmente você vai ver as crianças hoje jogando bola. Porque as crianças trocaram a bola pelo digital, pelo computador, pelo celular. Não há mais aquele interesse. Eu, na minha época de moleque, eu ficava na rua o dia inteiro jogando bola. Não sei você. Também. Então, e hoje a gente não tem mais, não vê mais isso. Não tem um improviso no futebol. É tudo mais ou menos mecânico. E aquele que tem um improviso como o Messi, como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, esses caras vão ser os caras diferentes no futebol. Até não podem ser grandes jogadores, mas por terem esse diferencial... Exatamente. Talvez daí você pergunta, será que Neymar jogaria há 15, 20 anos atrás? Neymar jogaria na seleção de 70, por exemplo? Será que Neymar jogaria na própria seleção que foi campeã em 2002? A seleção que tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha aquelas figuras que eram importantes. O Brasil, até ali, ele era bem representado. Mas essa crise era uma crise que vem há algum tempo. Exatamente pela falta na garimpagem dos talentos. Porque hoje... O moleque de 10 anos tem um empresário e esse empresário, se tiver influência no clube, por pior que seja a qualidade dessa criança, em termos técnicos, em termos de futebol, a gente vai sofrer lá na frente com essa falta de habilidade, com sendo um jogador que não está dentro dos padrões desejados pela torcida brasileira, que até então é uma torcida muito exigente. E tem como resolver isso? Como é que você vê a perspectiva aí para frente desse negócio? Primeiro começa na mudança de gestão, né? Na mudança de quem está comandando o futebol brasileiro. Tem que haver o interesse e o fomento no futebol de base, né? O desenvolvimento desse futebol. Eu acho que a presença do Tite é uma presença importante. A manutenção dele, se acontecer, talvez traga um impacto legal para o Brasil, porque ele é um cara que tem estudado e ele é um cara que é comprometido com as coisas do futebol brasileiro e do futebol mundial. Talvez isso possa, daqui a algum tempo, dar frutos. Vamos ver o que vai acontecer aí com a presença do Tite. E na rádio você lida muito com os torcedores, né? Muito passionais. Hoje em dia tem o WhatsApp, tem o Twitter. Como é que é esse relacionamento do repórter com o torcedor? Na minha opinião, Jesse Nascimento, eu entendo que nós devemos respeitar a opinião do torcedor e para não haver confrontos. É inevitável que o torcedor avalie determinada reportagem ou determinada matéria, como você tendo parte naquilo. Mas na realidade você está só reportando o fato. Eu acho que o jornalista ele precisa saber entregar a notícia de uma forma imparcial, né? Mas você não é a favor do jornalista esportivo declarar o seu time? Não, eu até sou a favor. Eu até sou a favor. Mas a notícia tem que ser imparcial, a entrega tem que ser imparcial. Quer dizer, porque é engraçado, quando às vezes eu fico escutando agora a CBN, que tem parceria com a Rádio Globo, né? Com outras rádios, que às vezes o comentarista fala, estou recebendo muitos xingamentos aqui, mas não é para tanto. Mas eu acho que isso tem que ser levado, a opinião do ouvinte, não aquela opinião que seja mal educada, ela tem que ser levada ao ar. A gente tem que colocar na mesa para discutir isso. A gente precisa ser transparente nesse sentido.
discutir a opinião, aquilo que o torcedor está pensando. De repente, e muitas vezes o torcedor vai ter uma opinião contrária do comentarista, uma opinião contrária à minha. Então eu acho que isso é saudável, causa um engajamento com aquele torcedor e com outros torcedores que porventura vierem a ligar o rádio ali naquele momento para ouvir a programação. E você acha que hoje o rádio tem a mesma importância de 30 anos atrás, 20 anos atrás? Eu acho que ele é importante ainda, mas não a mesma importância. Porque os meios digitais eles estão tomando conta dessa situação e o rádio ficou acomodado. O meio rádio ele poderia ser mais dinâmico. De que forma? Ele poderia navegar nessas novas tecnologias, entregando um produto melhor e com qualidade. Eu acho que é assim, e mais ágil. Porque hoje também você pode, por exemplo, estar andando na rua com o seu celular na rádio, pode ficar escutando a rádio, é muito fácil Pode agora, ficar, né? Pode ficar então. Mas daí, eu acho que o rádio perdeu um pouco a agilidade. O rádio se acomodou com as novas mídias, se acomodou com a internet. Você fala de não ir sair mais pra rua, fazer exato. essas reportagens mais aprofundadas. Reportagens especiais, aprofundadas. Eu sempre tive comigo que o rádio precisa necessariamente pautar internet, pautar televisão, pautar jornal. É a função do rádio. E hoje o que acontece é o contrário. Hoje acontece muito do contrário. Algumas emissoras ainda primam por essa qualidade. Algumas emissoras ainda tentam estar na vanguarda. E o rádio necessita fazer esse resgate. Porque o rádio sempre foi um veículo ágil, sempre foi um veículo de fácil acesso para a população, né? E hoje, com essas novas mídias que você falou até, né? A gente falou do Twitter, o WhatsApp, o celular, muito usado hoje, mais fácil para escutar o rádio. Essa nova geração, você tem acompanhado lá na Rádio Globo, ela tem interesse em rádio? Por exemplo, quem vai fazer jornalismo hoje tem interesse em trabalhar em rádio ou você vê que isso está Então, o interesse continua sendo em televisão. O interesse sempre, desde a época em que eu cursei jornalismo, o interesse foi sempre na televisão. Até pela questão do... vou estar lá na telinha, as pessoas vão me ver. O rádio você fala e para muita gente, não como antes, porque agora a internet facilitou muito isso, né? Você passa a ser conhecido também, porque tem lá a sua imagem no site da emissora, você interage com as pessoas via redes sociais, mas a TV ainda é o chamariz. E para você, para aquele adolescente que ainda tem como você foi um adolescente que tinha sonhos de trabalhar em rádio, hoje, aquele adolescente que porventura esteja vendo esse programa e que tem um sonho também de trabalhar em rádio, que dicas você pode dar para ele, que conselhos você pode dar para essa pessoa? Se for do interior, ou mesmo que não seja, que procure uma emissora jornalística, que transmite esporte e tente o máximo possível aprender daquilo. Porque isso vai valer muito. E depois que tem a força de vontade. Persistência, porque não é fácil. Se a pessoa quer realmente se engajar no meio do rádio, entrar no meio do rádio, ela precisa ter força de vontade, ter persistência, e um aprendizado, se possível, na prática, né? Nas emissoras locais. A gente sabe que isso envolve muita coisa, que os patrões não dão até oportunidade para que se trabalhe de graça, porque em muito tempo eu trabalhei sem remuneração. Exatamente por... A minha remuneração era o aprendizado. Mas a gente sabe que envolve toda uma questão aí trabalhista, né? Então, mas que tem a persistência de procurar, de tentar conversar e desenvolver isso. O mercado de trabalho no rádio hoje está muito difícil? Está assim como nas outras profissões. A gente vê 12 milhões de desempregados, né? Talvez seja a maior crise que o país tenha vivido na história, esteja vivendo na história.
E assim como as demais áreas da nossa economia, o rádio também sofre com isso. E você faz planos para a sua vida? Você faz planejamentos? Você, por exemplo, se eu te perguntasse como é que você se imagina daqui 10 anos, por exemplo? Ah, difícil. Mas você é um homem que faz planos ou não? Não, eu deixo os planos na mão de Deus. Porque os planos dele são melhores que os nossos. Quer dizer, você não fica preocupado com isso? Não, eu até tenho uma ideia, né? Mas essa ideia, às vezes, ela pode ir lá na frente ser uma ideia frustrada. Tá certo, Jéssica. Quero agradecer a sua participação no nosso programa. Parabéns por esses anos de trabalho, né? 20 anos, se eu não me engano, de carreira, né? Mais ou menos, 20 anos. Estamos indo para 20. Obrigado pela sua Obrigado, Rodrigo. Até mais.